Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao 5. As palavras de Neemias, filho de Recalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido, suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos. Não, até aqui, até o 5. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Eu paro aqui. Para a gente se situar, Neemias, levado cativo, está na fortaleza de Suzã, servindo ao rei Artaxerxes como copeiro. Chegam irmãos e amigos de Jerusalém, que está a 1.500 quilômetros de distância. Como é que ficaram o restante do povo que não foi levado cativo? Jerusalém está destruída, portas queimadas a fogo, o povo em miséria, fome, frio, casas destruídas. Isso aqui é a síntese do que estava acontecendo. O título do que eu vou falar para vocês é isso aqui: uma receita para vencer situações difíceis. Eu quero dar uma receita para você. E eu queria que você prestasse um pouquinho atenção e acompanhasse, que nós vamos ler alguns textos do capítulo 1 e do capítulo 2. Então, a base, preste atenção nisso aqui, irmão. Pode olhar aqui para mim, quando for a hora eu vou pedir para você ler o texto. A base da receita para vencer situações difíceis, você tem fatores espirituais e fatores humanos. Eu fico vendo muitas vezes o povo de Deus muito enganado, pensando que para situações difíceis é só questão espiritual, divina. E eu quero mostrar para você que para você vencer situações difíceis da sua vida, existem questões espirituais, mas existem questões humanas. Então vamos lá. Número 1, para você vencer situações difíceis, não deixe de ser humano. Não deixe de ser humano. Uma reação normal de qualquer pessoa que vê o seu estado emocional ser atingido é o que Neemias faz. Eu chorei, eu me assentei e lamentei por alguns dias. Isso é, ele vivenciou o problema. Isso é perfeitissimamente humano. Algo, luto, uma notícia trágica, uma notícia terrível que atinge o seu emocional, é perfeitamente humano você parar, chorar e vivenciar a situação. Agora, o que eu observo? É que pessoas fingem que não está acontecendo nada quando estão diante de questões que atingem o seu emocional, e eles reprimem as suas emoções. Sabe qual vai ser o resultado? Feridas profundas na alma, estado emocional fragilizado e doenças psicossomáticas. Eu explico para você. Grande parte de enfermidades hoje no corpo, soma é o corpo das pessoas, é fruto de questões emocionais e psicológicas. Câncer, problema nos ossos, problema no fígado, problema no estômago, problema no coração. Problemas que atingem teu corpo como fruto de questões emocionais. Pessoas que reprimem suas emoções e que não vivenciam os momentos tristes da vida, elas ficam sensíveis a isso. E ficam sensíveis a quê? A feridas na alma que deixam você sensível a coisas menores perturbarem você. Você fica fragilizado emocionalmente quando você finge
que não está acontecendo, quando você não vivencia o luto, quando você não vivencia situações difíceis. Nós não podemos vivenciar o problema o tempo todo, porque senão você vai ficar estacionado nele. Você encontra uma irmã toda de preto, com lenço, chorando. O que foi, minha irmã? Ele morreu. Mas quem morreu, minha irmã? Meu marido. Há quanto tempo? 10 anos. Eu estou desconfiado que é você que morreu, além dele. Você tem que chorar, você tem que lamentar, você tem que vivenciar o luto, mas você não pode ficar parado aí, que senão você vai paralisar a sua vida. Se viver chorando por coisas ruins que aconteceram o tempo todo. Isso é humano. Não tem nada de espiritual aqui, é humano. O que Neemias fez é humano. Eu assentei-me, eu chorei e eu lamentei por alguns dias. Você sabe o que eu observo? É que pessoas tomam atitudes erradas ou não tomam atitudes. Tem gente que chora, se lamenta, para, mas não toma atitude certa. Toma atitude errada. Outros não tomam atitudes. Agora, olha a atitude correta de Neemias. Está no versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui está a atitude certa. Antes de você tomar as atitudes, antes de você agir, fale com Deus. Apresente a Deus a questão, porque a resposta certa vem da boca do Senhor. Antes de você tomar uma decisão nessa situação séria e grave, não estou falando de situações comuns, situações que atingem você, antes de você agir, faça como Neemias. Busca a direção de Deus. Provérbios 16:1 diz que do homem são as preparações do coração, mas a resposta de boca, ela vem do Senhor. Agora, olha o que Neemias faz. A oração, a chave da vitória. Você vai ver as etapas da oração de Neemias. E antes, deixa eu dizer uma coisa para você. Como é que a tua oração é subjetiva, inócua? O que é isso, pastor? Que oração subjetiva e inócua? É aquela oração, Senhor, tu sabes. Uau, 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 que novidade. Senhor, tu sabes. Ai, meu Deus. Ai, meu Senhor. Dá para desembuchar? Jesus ensinou como é que tem que ser a oração. Ele dá uma síntese sobre isso em Mateus capítulo 6. No versículo 6 ele diz, olha, tu quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto, e teu pai que vem em oculto te recompensará. Você vai para o oculto, eu não sei se é quarto, se é banheiro, se é uma sala. Só você e Deus. Você tem que falar, só você, Deus está ensinando. Aí no versículo seguinte, o 7, ele vai dizer, olha, e não useis de vã repetições, pensando que por muito se repetir uma coisa vai ser atendido. Isso é, não fica falando uma coisa repetida às vezes, que não é isso que vai resolver. E aí ele dá uma síntese da oração, que nós chamamos da oração do Pai Nosso, que é do versículo 9 ao versículo 15. Aí você vai ver o que é Jesus. Na oração, diz assim, olha, quando vocês orarem, olha assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Primeiro, reconheça que existe um Deus, e que é teu Pai, e que sabe cuidar de você. Santificado é o teu nome. Começa com adoração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Submissão à vontade de Deus. A oração, Jesus está ensinando o que tem que ser o procedimento da oração. Depois, a oração tem petição. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e depois mais na frente, livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. É petição. Depois tem confissão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E a oração termina com a adoração. Ela começa com a adoração e termina com a adoração. Porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Agora olha que coisa interessante. Na oração do Pai Nosso, Jesus só dá explicação sobre um item da oração. Ele só explica um item da oração. E se ele explica, ele está chamando a atenção da gente.
porque isso é fundamental para Deus responder ou não a oração. Aí Jesus vai explicar um item da oração. Porque se vocês não perdoarem as ofensas que fazem a vocês, vosso Pai Celestial também não vai perdoar as suas ofensas. Se vocês perdoarem as ofensas que fazem a vocês, vosso Pai Celestial também vai te perdoar. Isso é fundamental que Jesus está dizendo. Ele realça o que ele está dizendo. Não adianta orar, não adianta pedir nada, se você não tem a capacidade de perdoar quem te machuca ou quem te ofende. Por que crentes não têm oração respondida? Porque tem mágoa, tem ódio, guarda rancor e não perdoa. Porque é Jesus, irmão. Não sou eu, não. Ele está ensinando como é que tem que orar. E o apóstolo Paulo depois vai dizer em Filipenses 4:6: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas orações sejam conhecidas em tudo pela oração e súplica com ações de graça. Desembucha, conta detalhes. Para Deus é que Paulo está ensinando. Depois Pedro, em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vós. Diga o que está te inquietando, o que está te incomodando, o que está te perturbando. Diga para Deus. Agora, vamos ver a oração de Neemias? Olha as etapas da oração de Neemias. Acompanha comigo na Bíblia, versículo 5. Ele disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. A oração dele tem reconhecimento, submissão e adoração. Só aqui nesse versículo. Olha o versículo 6 e 7. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje te faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos, de todo modo nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. A oração dele tem confissão. Agora olha a oração dele, que coisa interessante, versículo 8 e 10. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá eu os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Neemias ora com a palavra. Muito crente. Como é que é, pastor? Ele ora. Por que Neemias ora? Ele está falando aqui, ó, a palavra que o Senhor disse a Moisés. Ele ora com a palavra. Por quê? Jeremias 1,12 diz que Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Romanos 3,4 diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. 2 Timóteo 2,13 diz: se formos infiéis, ele permanece fiel. Você ora com a palavra. Senhor, está aqui escrito na tua palavra. Está aqui na tua palavra que aquele que abençoa o pobre vai clamar e tu vai ouvir. Se essa é a questão, está aqui na tua palavra que aquele que é dizimista ofertante pode fazer prova de ti. Ore com a palavra, porque Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Olha a última etapa da oração de Neemias, ao versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo. Dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. A oração de Neemias tem objetividade. Ele era copeiro. O rei tinha poder, tinha autoridade para fazer reconstruir ou não Jerusalém. Então ele está dizendo: Senhor, me dá graça diante desse homem. Ore com objetividade. O que é que você quer, irmão? Qual é a resposta que você está buscando? O que é que te incomoda? Qual é a tua guerra? Meu irmão, na minha oração eu dou nome de gente. Mas não é para matar, não. Eu dou nome de gente. Senhor, eu coloco o fulano na tua mão. Outro salva. Ou exerça a tua justiça. Não é nem juízo. Senhor, fulano de tal, olha o mal que esse cara aí. Dou nome de jornalista, dou nome de caluniadores e também dou nome de quem me faz bem. Senhor, olha fulano, essa pessoa me ajudou há muitos anos atrás, olha o que está acontecendo com ele agora. Fale com objetividade. Agora, meu filho, continua com a Bíblia aberta. Agora chegou a vez de Neemias, e agora vai chegar a sua vez. Agora não é questão espiritual.
fatores humanos fundamentais para vencer situações difíceis e conquistar a vitória. Você vai ver, Jesus abre a mente dos crentes da DEVEC, quem está assistindo essa mensagem em qualquer lugar do planeta, você vai ver, olha o que esse cara usa de potencial humano. Acompanha comigo, meu queridão. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. Sua maneira de ser, seu estado de espírito, fundamentais para a vitória. Olha como esse cara se comportava diante do rei. Sempre alegre, sempre disposto, sempre ativo. O dia que ele chegou triste, o rei disse: está acontecendo alguma coisa com ele. Agora imagina alguém, não é daqui da DEVEC, que só anda emburrado, só anda de cara feia. Aí alguém diz assim: ih, rapaz, pro chefe, sabia que fulano está passando uma situação difícil? Não, ele é assim mesmo. O cara só anda de cara feia, só anda de cara emburrada, dando patada para todo mundo. Meu querido, quando você trabalha feliz, quando você trabalha alegre, você aumenta a tua produtividade e se destaca. Isso vale para qualquer coisa. Isso vale para o pastor que prega, para o evangelista que prega, para o cara que canta, para quem trabalha como diácono em qualquer área. Se você faz com prazer, você é notado. Você se destaca. Então preste atenção, não tem nada de espiritual. Não chegou um anjo no ouvido do rei e disse: olha aí agora, rei, eu sou um anjo que desci do céu para você notar que Neemias, o teu copeiro, está com cara ruim. Não. Um rei, um homem preparado, ele percebe, e ele percebe por causa do estilo do Neemias. Agora olha que coisa sensacional. Quando eu leio o texto, gente, eu fico olhando, meu Deus do céu, será que o povo de Deus, será que a gente não aprende essas coisas aqui tão simples? A preocupação de Neemias com a sua postura. Quando o rei diz para ele: o que está acontecendo com você? Você está triste? Olha o que vai dizer o texto, gente. É o texto que diz: por que está, versículo 2, por que está triste o teu rosto? Você não está doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito e em grande maneira. Caramba, eu estou demonstrando o que está acontecendo. O rei percebeu, ele temeu. Sabe por quê? Porque esse camarada aqui tinha uma preocupação com o seu comportamento, com o seu jeito de ser. Tem gente que não está nem aí, é mal educado, fala no que não é para falar, se mete onde não é para se meter, abusa da autoridade. Ele está preocupado com a sua performance diante de uma autoridade. Agora presta atenção, meu querido, versículo de número 3. E disse ao rei: viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida a sua porta a fogo? Escute isso. Seu estado não pode interferir. Seu estado emocional não pode interferir. Interferir em quê, pastor? Não pode interferir no seu reconhecimento à autoridade e no protocolo que você tem que obedecer. Não importa qual é o problema que está acontecendo com você. Você está diante de quem? Qual é o protocolo? Olha 3 coisas que Neemias faz. A primeira: exalta o rei. Não vou dar nem bom dia para esse meu chefe. Hoje eu estou aborrecido. Ah, não, hoje eu não dou bom dia para ele não. Hoje eu não vou perguntar: está tudo bem com a sua família? Não vou perguntar porcaria nenhuma, não vou falar nada. Quando ele percebe, essa não deve ser a minha postura.
Primeira coisa que ele faz, exalta o rei. Segundo, ele só responde porque o rei lhe pergunta. Se o teu diretor, o teu chefe não te perguntar nada, cala a boca. Ele só responde. Vou contar um episódiozinho aqui. Sóstenes vai saber quem é, mas nós vamos ficar só entre nós aqui. Eu viajei algumas vezes, na época que Bolsonaro era presidente. E no avião do presidente tem 8 lugares especiais reservados. E você, quando faz uma viagem, no protocolo, você já sabe onde você vai sentar. Ou você vai sentar junto do presidente, 7 pessoas e mais o presidente, ou então vai atrás, no avião, nos outros lugares. Uma vez o presidente disse para mim, e todas as vezes que eu viajei com o presidente, sento na cadeira, no lugar reservado para 7, ministros de Estado, de vez em quando senadores, de vez em quando um deputado, uma autoridade e o presidente. Eu aqui, calado. Quem tem que dar a entonação da conversa não sou eu. Aí o presidente perguntava coisas, e eu estou calado, esperava os outros. Malafaia, o que você pensa disso? Aí eu entrava. Aí uma vez, numa dessas viagens, o presidente disse para mim, pô Malafaia, eu não suporto fulano aqui. Quer dominar a conversa, quer ser o centro da conversa, quer conduzir a conversa. Pô, eu engulo esse cara. Uma autoridade. Só que não sabe se comportar. Então, o presidente evitava levar ele. Porque fala demais, porque fala na hora indevida. Então, olha Neemias aqui, exalta o rei, só responde porque é perguntado, e tem uma outra coisa sensacional. Quem precisa vem por baixo. Como não estaria triste, ó rei, a cidade dos sepulcros do meu pai está assolada. Imagina se Neemias fosse metido a besta. Ó rei, eu estou triste porque a grande, a magnífica Jerusalém, que já teve como rei Davi, o rei mais guerreiro, o rei mais tremendo, o rei ia dizer assim, vai continuar destruída. Vou botar azeitona na empada dos outros? Então ele precisava, não veio hesitado, ele vem por baixo. Ó rei, como eu não estaria triste? A cidade dos sepulcros do meu pai está destruída, querido. Aprenda uma coisa, você precisa, vem por baixo. Não vem cantando de galo não, meu filho. Não vem com, sabe, com o nariz empinado, que tu não vai arrumar nada. Não adianta ser arrogante. Não adianta você achar que vai conquistar alguma coisa porque fala mais ou fala de maneira mostrando. Está precisando. É aquele ditado. Está comendo ovo e arrotando caviar. Não dá, meu filho. Agora presta atenção ao versículo 4. E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Terceiro lugar, não abuse da oportunidade. O rei pergunta, o que é que você quer? Cara, um rei que tem poder, meu irmãozão. Olha, ele não deixa de estar ligado com Deus. Ele não disse assim para o rei, rei, um momentinho que eu vou aqui num quarto fazer uma oração e já volto. Ele está conversando com o rei ligado com Deus. Ele não se desliga de Deus, a mente dele está ligada em Deus. Está aqui conversando com o rei. O que queres que eu te faça? Então orei ao Deus dos céus. E ele não saiu para se retirar, para só você ver o outro versículo. Ele disse ao rei, que é o versículo de número 5. Ele está conversando com o rei, mas está ligado com Deus. Tem crente que quando vê uma porta aberta, só falta lamber o beijo. Aleluia! Eu vou entrar de cabeça nesse negócio. Ele não. Ele está ligado. O que é que eu vou falar? Eu não vou abusar da oportunidade e eu não vou entrar errado. Porque se você entrar errado numa oportunidade, você pode fechar a porta. Então, ele o tempo todo está ligadinho com Jeová. Agora, olha o versículo de número 5. Ele disse ao rei, se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. O poder da comunicação, aqui em quarto lugar. Ele sabe falar, ele sabe com quem está falando e sabe quem ele é.
Ele não está falando com um qualquer. Ele está falando com um rei. Então, ele está humildemente se posicionando. Se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito aos teus olhos, a tua presença, eu te peço que tu me envies para que eu edifique a cidade. Em nenhum momento ele abusa daquela oportunidade. E aprenda uma coisa, meu irmãozinho do coração, um beijinho para todos. Quem tem o poder de decidir e o poder de resolver problemas, não quer se sentir obrigado nem pressionado. Eu tenho uma família muito grande. Os Malafaia têm mais de 300. Aí eu já tive parente meu que chegou para mim. Deus tem te abençoado. Você podia fazer isso por mim. Não faço. O negócio é de me pressionar. Quem tem o poder de decidir não quer ser pressionado. Você está pedindo? Você está precisando? Ele mantém, ele vem por baixo. Se é do teu agrado. Se eu achei graça nos teus olhos. E se o Senhor decidir, eu quero voltar para edificar Jerusalém que está devastada, que está destruída. Ô irmão, o teu jeito de falar com alguém, com uma autoridade ou com um chefe, vai determinar se a porta continua aberta ou se ela é fechada. Eu não estou pregando aqui nenhuma coisa fantástica do mundo espiritual. Eu estou pregando questões de humanidade, do potencial que Deus fez você. Você é a coroa da criação de Deus. Você tem talentos e aptidões. E tem que aprender a usar isso na porta que Deus abre para você. Porque Deus não vai fazer tudo. Deus não vai pegar você no colo e jogar você dentro da porta que Ele abre. São tuas atitudes, tuas ações, tua palavra. Eu, quando preciso de alguma coisa de autoridade, mesmo eu sabendo que Ele precisa de mim, muitas vezes a autoridade política, que vai precisar da influência que Deus me deu, mas eu estou precisando dele, eu venho por baixo. Fulano, rapaz, estou com isso aqui, será que dá para você? Eu sei que um político não resolve tudo. Eu já entendo, eu já vou dizendo ao contrário para o cara. Eu sei que você não pode resolver tudo, mas quem sabe você pode resolver isso. Deixa comigo, Malafaia. E eu podia chegar para o cara por cima. Queridão, estou precisando daqui, tem um problema, eu queria que você resolvesse. Eu podia chegar, porque eu sei que ele depende da minha influência em certas áreas. E eu sei quem é quem, e sei quem precisa de mim e quem não precisa no mundo político. Mas não, eu venho por baixo. Eu tenho que saber me posicionar. Eu tenho que saber me colocar. Versículo 6. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Sua integridade é fundamental para abrir portas. Sua integridade é fundamental para abrir portas. O rei acreditou em que Neemias falou, porque ele tinha um histórico de credibilidade. O que esse cara fala, ele faz. Também não é com ninguém aqui não. Mas vou falar em tese. Irmão, crente, quer sair mais cedo da empresa, aí chega para o chefe e diz assim: rapaz, minha mãe, um dia a mãe, outro dia a avó, outro dia o filho, outro dia o tio, aí um dia ele precisa realmente sair, que é coisa séria. Aí ele chega para o chefe ou para o diretor e diz assim: olha, eu estou precisando, estou com um assunto sério, não vou te liberar não. Mas eu tenho que ir, vou te mandar embora, porque não tem credibilidade, não tem histórico de credibilidade, não tem histórico de integridade. Olha o que o rei está dizendo para ele: você vai? Quanto tempo vai levar? E quando é que você vai voltar? Você é indispensável ou você é mais um que não faz falta? Porque tem gente, meu irmão, que quando fala assim: já se foi, já se foi, já se foi. Tá até para cantar aí. Ai, meu Deus. Um dia chegou um pastor aqui, há um tempo atrás. Chegou um pastor para mim e disse: pastor, eu quero falar com o senhor. Eu queria me desligar da DEVEC e voltar para a minha cidade. Eu falei: porque Jesus me ama. Só faltei cantar. Meu Deus, obrigado. Quase que eu falei: é por falta de ir até logo. Eu disse: olha, ainda vou pagar a tua mudança para a tua cidade.
Quer dizer, para ir mais rápido ainda. Agora, de vez em quando alguém aqui fala comigo, pastor, não, rapaz, não sai não, fica aí, rapaz, não. Pô, vê se não sai, porque é útil. Porque é importante. Olha aqui um rei que pode jogar um cara fora, o cara é um prisioneiro que está servindo e pode botar outro no lugar. Não tem lei trabalhista aqui não, meu filho. Aqui tem rei que manda matar se não gostar da cara do cara. Quando é que você vai e quando é que você volta? Agora olha o versículo 7, 8 e 9. Vamos ler, gente, vamos ler a Bíblia. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me deem madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Em sexto lugar, conquiste por etapas. Conquiste por etapas. No versículo 5, ele pede para ir. No versículo 7, 8 e 9, ele pede autoridade para ir. Então ele pede para ir. Rei, se for do teu agrado me enviar, tá bom, você vai. Aí ele vai para a segunda etapa. Rei, eu preciso de carta, porque ele ia atravessar 1.500 quilômetros, passar por diversas províncias. E se eu não tiver uma carta do rei, vão me barrar. Se eu já que autorizei ele ir, eu tenho que dar a carta. Aí ele vai para a terceira etapa. Eu também vou precisar de madeira para reparar a cidade, as casas. Bem, se eu autorizo ele para ir, se eu dou carta para ele ir, eu tenho que fazer esse cara resolver esse problema de vez. Ele vai conquistando por etapa, ele não é guloso. Aprenda a conquistar por etapa. Já quer tudo de uma vez. Eu quero o dedo, o braço, a perna. Aleluia. A porta abriu, eu vou tomar tudo. Aleluia. Vai tomar nada. Vá devagar. Um dia chegou um irmão aqui para mim, acabou o culto, ele disse assim: um dia eu vou pregar aqui nesse púlpito. Eu olhei para ele assim, só o jeito de falar. Claro que ele pode pregar aqui no púlpito, mas só dizer que ele falou, eu falei: enquanto eu for pastor aqui, jamais tu subirás aqui nem para fazer uma oração. Só pelo jeito. Ele podia chegar: ô pastor, eu oro, eu tenho um sonho. Quem sabe um dia eu ainda vou pregar aqui. Vem cá, meu filho, que assim seja, se isso Deus te chamou. Eu boto a mão na cabeça do cara na hora. Só pelo jeito de falar. O cara quer tudo, chegou agora. É aquele ditado: chegou agora, quer sentar na primeira cadeira e na janela do ônibus. Chegou agora, fica em pé, queridinho. Tem uma fila, tem gente na tua frente. Você agora é a última Coca-Cola do deserto. Você chegou agora e vai querer tomar a primeira posição. Vai devagar, vem por etapa. Olha, Neemias, é por etapa. Rei, eu precisava ir. Será que o senhor é do teu agrado aí? É. Rei, eu preciso de carta para atravessar. Tá certo. Rei, quem sabe essa madeira toda que tu tem, não tem algum toco? Não tem alguma madeira para me ajudar? É coerente. Agora olha que coisa linda de Neemias. Eu acho isso aqui lindo. Eu acho isso aqui o destaque nesses versículos que eu li. O destaque está aqui. Olha aqui o destaque. Está no versículo de número 8. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. A porta está aberta, é Deus. Eu estou conquistando vitória, é Deus. A coisa está mudando, é Deus. O inimigo está sendo derrotado, é Deus. A bênção está chegando, é Deus. O tempo todo esse cara depende de Deus. Tem crente, quando a porta começa a ser aberta, o ministério começa a crescer, a primeira coisa que ele faz é esquecer que é Deus. Ele acha que é ele. Eu sou esse cara, sou eu. Essa igreja está funcionando, aleluia. Louvado seja o meu nome e glórias a mim. O que está acontecendo aqui, eu queria dizer, eu sou tão humilde que tenho orgulho da minha humildade, entendeu? Mas é uma humildade incrível. Até o diabo fica com inveja da sua humildade. Aqui, ó, tudo que está acontecendo
É porque a boa mão de Deus está sobre mim. O que vai acontecer, o que está acontecendo, a porta que Deus vai abrir, o milagre que Ele vai fazer na tua vida, é porque a boa mão do Senhor está sobre você. A Ele a glória. Tem louvor aí, tem glória aí, tem adoração para o Deus que está no controle de todas as coisas. Sétimo lugar, versículo 10 e 19. O que ouvindo Sambalate o Horonita, Tobias o servo amonita, lhes desagradou, com grande desagrado, que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Versículo 19. O que ouvindo Sambalate, é a mesma cambada, o Horonita, Tobias o servo amonita e Gesem o arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-se contra o rei? Aprenda, no processo da vitória sempre haverá empecilhos. No processo da vitória sempre haverá empecilhos. A tua vitória incomoda muita gente, incomoda invejoso, incomoda frustrado, incomoda inimigos do povo de Deus. Incomoda. Eu fico vendo muitas vezes na internet caluniando o pastor, caluniando o pregador, caluniando o cantor. Eu fico olhando e digo assim: inveja. Doido para ter 1/3 do prestígio que esse aí tem. Doido para ter 1/3 da oferta que esse aí recebe. Sabe? Inveja. Porque, meu filho, aprenda no caminho da vitória. A vitória, meu irmão, é uma construção. É uma construção onde estão envolvidos vários fatores. Cuidado! Cuidado! Para você não perder o foco. Por causa de inimigo. Por causa de invejoso. Por causa de gente que odeia o povo de Deus. Quando você vai lá no capítulo 6, essa mesma cambada estava tentando persuadir Neemias a parar a obra. Ele vai dar uma resposta sensacional no versículo 3. Eu estou fazendo uma grande obra e não vou descer daqui para atender vocês. Por que pararia essa obra para atender vocês? E ele vai dizer: e mais 4 vezes eles tentaram me persuadir. Cuidado, não pare, porque alguém está tentando te persuadir, porque alguém está te caluniando, porque alguém está te difamando, ou porque alguém está tentando te travar. Use a oposição como combustível para continuar. Eu estou dentro da vontade de Deus, hein? O diabo está furioso, os ímpios estão furiosos e falsos irmãos estão furiosos. É sinal que eu estou dentro da vontade. Esse é meu combustível. Me caluniam na internet, me difamam, que é uma coisa linda. Falam bobagem até dizer chega, para lá e para cá. E eles estão pensando que vão me parar. Se prepara aí, ô cambada de esquerdopata, que o pau vai continuar a comer. Se prepara aí, inimigos do povo de Deus, que eu não vou me calar. Vocês são combustível para eu continuar naquele propósito que Deus determinou sobre a minha vida. Oitavo lugar, versículo 11. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Descansar é fundamental, meu filho, para você ter energia e saúde para continuar. Imagine um cara que andou 1.500 quilômetros de cavalo. E não é estrada bacana. Tem todo tipo de terreno. Tem montanha, tem descida, tem pedregais. 1.500 quilômetros. Quando ele chega em Jerusalém, ele para 3 dias. Dá para você dizer para quem está do seu lado? Dá para parar um pouquinho? Fala aí. Fala! Aí algum irmão aqui dizendo: eu não tenho nem moral para falar isso, minha mulher vai me engolir. Rapaz, vocês já sabem, Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Por algum acaso Deus fica cansado? 2 coisas Deus deixou. Primeiro, Ele parou para apreciar o que Ele criou. E segundo, Ele deixou uma lei moral. Tem que descansar, cara. Você imagina Neemias numa viagem de 1.500 quilômetros, ele já chega para fazer a obra. Estaria esgotado física e emocionalmente. Para!
Eu tenho dito aqui, meu irmão, por favor, irmão, para com essa conversa. Ei, pastor, o senhor descansa porque o senhor tem dinheiro para ir para um hotel. Eu não tenho dinheiro para ir para um hotel. Os momentos mais alegres e felizes da minha história não foi quando eu fui para o Hotel 5 Estrelas, ou nem que eu fui para o exterior. Os momentos mais marcantes da minha vida é quando eu era garoto, que o pastor Matias alugava uma lotação, reunia 3, 4 famílias, uma lotação fedorenta, que entrava fumaça dentro. Matias, sargento do exército, tinha acesso à praia de Marambaia. Uma praia, não sei nem como é que está hoje, mas naquela época era uma praia que só podia entrar militar, reservadíssima. Aí, caixa de isopor, grande, farofa, arroz, maionese quase estragada, que suco. Era uma festa. Depois meu pai alugava a casa de caseiro do meu tio em Araruama, que tinha um casarão e tinha uma casa de caseiro. Aí ele e meu tio Alfredo, com as 2 famílias, gente dormia na cozinha, gente dormia na área, os mais velhos, e os menores dormiam dentro. Rapaz, era uma festa. Tá chegando a época de Araruama, não tinha ponte. Tinha que chegar 4 da manhã na Praça 15 para atravessar de barca o carro. O ferry boat, a balsa. 4 da manhã, chegava na Praça 15. Só chegava lá do outro lado, depois de enfrentar uma fila desgramada, lá por volta das 10 horas da manhã. E depois mais 2 horas de estrada. Ai, mas era legal. Quem sabe faz a festa com o que tem. Vai para a praia, vai para o parque, vai para o zoológico. Faz um piquenique. Descansa, rapaz. Deixa de ser escravo do dinheiro e do trabalho. Dinheiro é uma coisa boa. Quanto mais tem, mais quer. Se você brincar, vai te governar. E aí você perde a razão da vida e começa a ficar miserável. A mulher diz assim, vamos numa pizzaria. Deixa de besteira, compra farinha de trigo que é mais barato. Faz aqui em casa. Começa a ficar miserável. Porque tudo faz conta do dinheiro. O cara pode ir com a família para Disney. Pode levar. Quê? Olha quanto está o dólar. Quanto vai ser cada passagem? De hotel. A entrada no parque. Não, é muito dinheiro. Não. É porque o dinheiro passou a dominar ele. Então ele trabalha em função do dinheiro. Deixou de ser uma ferramenta. Abençoa teu povo, Senhor. 9º lugar. Versículo 12 e 16. Já vou terminar. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aqueles em que eu estava montado. Versículo 16. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos que mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Tudo tem a hora certa para falar. Você não precisa sair abrindo a boca de tudo que tu está fazendo de uma vez. Tudo tem a hora certa. O propósito que Deus revelou a você, vá por etapas. À medida que as etapas vão vencendo, você vai falando, vai comunicando, porque você vai precisar de gente. Ele saiu e não falou nada com ninguém do propósito de Deus de reconstruir a cidade. Ele não disse nada para ninguém. Versículo 13 ao 15, 10º lugar, olha que coisa interessante. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro, contemplei o muro e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. Conhecer a realidade é fundamental para você conquistar a vitória. Olha o que ele faz. Ele quer saber de todas as dificuldades que ele ia encontrar.
Ele quis saber tudo detalhadamente que envolvia o seu projeto. Por que ele fez isso? Para ter uma ação estratégica correta. Ele vai de cavalo, vai olhando tudo, até onde dá, depois não dá mais, que a coisa era muita destruição, então ele sai andando e olhando tudo o que estava acontecendo. Ele conhece detalhes, ele verifica tudo. Irmão, para de entrar em coisa por motivação emocional, onde você não usa inteligência e conhecimento e vai quebrar a cara. Está aqui, meu filho, eu não estou falando de nada espiritual. Olha o que esse cara faz. Versículo 17, 18. 11º lugar. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e como também as palavras do rei que ele tinha me dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos. Esforçaram as suas mãos para o bem. Compartilhar a visão é fundamental, porque sozinho você não vai a lugar nenhum. Tem a hora de abrir a boca e de falar, de compartilhar. Por que você acha, meu irmão, que todo culto na DEVEC, eu boto aqui na tela o que essa igreja está fazendo através de vocês? Porque eu digo aqui, nós vamos ter escola, nós vamos construir escola. Eu estou compartilhando uma visão de Deus para você poder ser envolvido. Olha eles, quando Neemias diz: olha o que Deus me mostrou, olha o que está acontecendo, ele está falando, dizendo aqui, eu estou aqui debaixo da direção de Deus e do rei, então eu sou a autoridade aqui. Mas ele contagia os outros, então vamos edificar, então vamos levantar. Ele contagia isso que eu faço aqui, meu irmão, porque eu sozinho aqui não vou fazer nada, ou melhor, não dá para fazer mesmo. Então eu compartilho com você, para você ter os sonhos da igreja e do reino, para você se sentir envolvido. Se a igreja está abrindo igreja, por tua causa. Se a igreja vai abrir escola, é por tua causa. Se a igreja abençoa outros, é por tua causa. Você faz parte do projeto dessa igreja. Agora, em último lugar, olha a síntese da mensagem, está no versículo 20. 2 ingredientes fundamentais para a vitória: a ação de Deus e o potencial humano. Então lhes respondi: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós, agora são os inimigos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. A ação de Deus, Ele nos fará prosperar. É a mão de Deus sobre nós, é a ação de Deus sobre a tua vida e tua família. É Ele que vai fazer você conquistar vitórias, é Ele que vai reverter essa situação. É Ele, isso aqui é a ação de Deus. Agora o potencial humano: nós teus servos, nos levantaremos e edificaremos. Essa aqui é a nossa parte. Você pode orar, Deus pode abrir a porta para você, Deus pode agir, mas se você não usar o seu potencial, você não vai a lugar nenhum. Está aqui Neemias. Agora o que ele fala para o inimigo é que eu acho sensacional: vocês não têm parte nesse negócio, não tem justiça, vocês não tem memória em Jerusalém. Eu quero avisar esses caluniadores: vocês não têm parte na DEVEC, vocês não têm parte no que Deus vai fazer essa igreja, vocês só vão assistir. Pode meter o pau, pode falar mal desse povo, pode me criticar, pode caluniar a igreja. Vocês não têm parte na obra que Deus está fazendo aqui. Vocês não têm parte no milagre que Deus vai operar na tua vida e na tua família. Teus inimigos não têm parte nisso. Aqui vai as minhas considerações finais. Aqui vai as minhas considerações importantes para terminar a minha palavra. Primeiro,
Todos nós estamos envolvidos por algum problema. Por mais problemas que possamos ter, tem gente com mais problemas do que nós. Tenha isso na sua mente, queridão. Por mais problemas que você tenha, tem gente com mais problema que você. Hoje no mundo, no planeta Terra, 1 bilhão de pessoas não comeram nada. Você está reclamando da vida? Hoje, no planeta Terra, 1 bilhão de pessoas não comeu nada. Segundo, que você tem que entender: problemas podem ser parecidos, mas nunca são iguais. Diferem de forma e diferem de intensidade. Pode ter um problema parecido com o teu, mas igual jamais. Porque os problemas diferem de forma e de intensidade. Terceiro, mesmo você tendo problemas, você pode ser usado por Deus para resolver problema de outros. E para isso acontecer, você tem que deixar de ter uma visão egocêntrica e ter uma visão cristocêntrica. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24, o apóstolo Paulo diz: ninguém busque proveito próprio, mas o que é de outrem. Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. E um texto lindo que eu amo e cito para vocês, da essência do que é o cristianismo. 2 Coríntios capítulo 8, do versículo 1 ao 3, Paulo falando da igreja da Macedônia. A graça que foi dada à igreja da Macedônia, que em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, que da sua profunda pobreza houve riqueza de generosidade, porque dera e dera acima do seu poder, o que eu mesmo testifico. Sabe o que Paulo está dizendo? Os crentes pobres da Macedônia ajudaram os mais pobres da Judeia, que estavam passando fome. Há uma coisa do cristianismo que difere do socialismo. No socialismo, pobre só recebe. No cristianismo, pobre compartilha. No socialismo, pobre só recebe. No cristianismo, não. No cristianismo, até pobre compartilha. E quando você faz isso, quando você deixa de ter uma visão egocêntrica e passa a ter uma visão cristocêntrica, porque isso é cristianismo, é frutificar, e você só pode frutificar em relação a pessoas, qual é o resultado? É que você vai ter colheita. Vai ter colheita, você vai colher. Tudo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Isso depende da lei e os profetas. Jesus falou em Mateus 7:12. Efésios 6:8 diz: o Senhor recompensará a cada um todo o bem que fizer. Seja servo, seja livre. O bem que você faz não é a pessoa que te recompensa, é Deus. Eu tenho dito para vocês, porque está na Bíblia, a lei que baseia, a lei que é a base do reino de Deus. Marcos capítulo 4, do versículo 26 ao 28. O reino de Deus é comparado a um homem que saiu a semear, e sem saber como aquela semente cresceu. Todo o reino de Deus está baseado na lei da semeadura, e não é só finanças. Você pratica bondade? Vai colher bondade. Você pratica generosidade? Vai colher generosidade. Você pratica perdão? Vai colher perdão. Agora presta atenção, em quinto lugar, quando a vitória for conquistada, o que devemos fazer? Põe na tela Neemias 8:10. Põe aí na tela. E disse-lhes: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Isso aqui é depois que o muro já estava edificado, a cidade reconstruída. Olha o que você tem que fazer quando você conquista a vitória. Número 1, comer as gorduras e beber as doçuras, usufruir. Número 2, enviar porções aos que não têm nada para si, compartilhar. Número 3, esse dia é consagrado ao Senhor. Dedicação, oferecer a Deus, oferecer culto, oferecer adoração, oferecer louvor, oferecer oferta. E em último lugar, a alegria do Senhor é a nossa força. Celebração. Celebre. Celebre. Olha
conclusão dessa minha mensagem. O que eu espero de vocês com essa mensagem que eu acabei de pregar? O que é que eu espero de vocês? Coloca na tela Neemias 8:12. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Eu não quero pregar apenas para você dizer, poxa, gostei da mensagem. Pô, legal. Poxa, tem uns princípios legais. Eu não estou pregando aqui para você ficar alegre ou para você gostar. Eu estou pregando aqui para você colocar em prática o que você ouviu. Aqui eles, ó. Então todo o povo se foi a comer e a beber. Obedeceu a instrução que Neemias deu. E enviar porções para quem não tinha, e a fazer grandes festas, porque entenderam, compreenderam e praticaram. Este é um dia, nós estamos aqui na celebração da ceia, meu irmão. Esse é um dia consagrado ao Senhor. Então, se esse é um dia consagrado ao Senhor, é para você celebrar. Não é para entrar aqui com cara emburrada, com cara feia, nem cara fechada, nem reclamando da vida. Ei, esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Esse é um dia de celebração. Nós estamos aqui celebrando que Cristo morreu, mas ressuscitou. Ele é a garantia de perdão de pecados. Ele é a garantia da vida eterna. Ele é a garantia da minha vitória. Tem alguém aí que pode celebrar? A igreja de pé, por favor. A igreja de pé. Você pode abrir a sua boca e adorar o Senhor. Você pode abrir a sua boca e louvar ao Senhor. Você tem aleluia, você tem glória a Deus, você tem louvado seja Deus. Celebre, meu irmão. Esse dia é dedicado ao Senhor. Celebre.